Então, se eu tenho um paciente hipovolêmico, por qualquer razão que seja, então eu tenho um paciente que ele perdeu sangue, eu tenho um paciente que está séptico, eu tenho um paciente que está vomitando, um paciente está tendo diarreia, o soro glicosado para ele não vai ficar dentro do vaso. O soro glicosado para ele não vai melhorar a perfusão cerebral, o soro glicosado para ele não vai compensar débito cardíaco, o soro glicosado para ele não vai melhorar o rim. Então, se esse paciente tem uma disfunção renal, se esse paciente tem taquicardia, se ele está fazendo baixo débito, está sonolento, mal perfundido, se eu fizer 5 litros de soro glicosado para ele, vai ter 400 ml dentro do vaso, não é isso? É isso. Vai ter 400 ml dentro do vaso. Então, veja, é uma quantidade irrisória que fica dentro do vaso. Por isso que soro glicosado não expande o intravascular. Então, se você chegou depois, se você pegou no meio e você não pegou a explicação, mas você não sabe ainda, poxa, será porque eu não faço glicosado, não sei o que, não interessa. Não expande o intravascular. Soro glicosado não expande o intravascular. Se você não aprender nada, pelo amor de Deus, não esqueça isso. Então, essa é a razão. A razão é porque não fica dentro do vaso, porque ele vai se distribuir de acordo com a distribuição normal da água. Já quando eu faço uma solução isotônica, e aí eu vou explicar para você também para efeito comparativo, quando eu faço a solução isotônica, o que vai acontecer? Ela é isotônica, ela não vai se distribuir, né? Óbvio que não existe uma solução que ela é perfeitinha, né? 100% isotônica. A gente tem, o clássico é o soro fisiológico, ele vai ter 154 mEq por litro, né, de sódio, ele vai ter uma osmolaridade um pouquinho acima do normal, né, do sangue da gente, que é em torno ali de 290 e tal. Então, ele vai ter 154 mEq de sódio, 154 mEq de cloro, e aí ele vai ter em torno de 300 e uns quebradinho. Então, ele vai ser um pouquinho mais, né, osmótico do que o sangue. Mas, de maneira geral, significa dizer que ele não vai se distribuir como a água, ele vai se distribuir só no extracelular. Então, quando eu faço 1000 de volume, ele não vai, esse soro aí, ele não vai correr para o intracelular, ele vai ficar no extracelular. Então, um quarto desse 1000 vai ficar dentro do vaso. Então, cada 1000 de volume que eu faço para o paciente, eu vou estar colocando 250 ml dentro do vaso. Vai ficar 250 ml dentro do vaso e o resto vai para o interstício. Então, vê que diferença, né? Assim, é uma quantidade significativamente superior, né? Quando eu faço, se eu fizer 5 litros, por exemplo, de fisiológico, eu vou ter mais de 1 litro, né, dentro do vaso, 1 litro 250, né, especificamente. Então, veja a diferença. Por isso que a gente usa solução isotônica, é por isso que a gente usa fisiológico, é por isso que a gente usa Ringer lactato, a solução balanceada. Então, é por isso que a gente usa solução isotônica para hipovolemia.